temos aí o resultado das eleições bolivianas, e isso daí, o debate em torno dessas eleições, quer dizer, o balanço que deve ser feito, a análise que deve ser feita dos acontecimentos, ela tem uma relevância muito grande para a situação política nacional, né? Já apareceu aí, essa é uma corrente bastante grande, não diria dominante, mas é bastante grande, que é a que diz, né, que o resultado das eleições bolivianas reverte todo o padrão político dos golpes de Estado desde 2014, né, ou 2012 aproximadamente, quando começaram esses golpes, e que nós estaríamos aí diante de uma nova onda de governos nacionalistas, né? Então isso é preciso analisar com muito cuidado, porque evidentemente uma análise como essa, que nós consideramos que é profundamente errada, vai influir sobre o desenvolvimento da luta política no Brasil. Primeiramente, nós temos que caracterizar o que efetivamente aconteceu na Bolívia, né? Nós tivemos uma eleição onde o partido do ex-presidente Evo Morales, ele conseguiu uma vitória eleitoral acachapante, com uma vasta diferença do segundo lugar. Aqui é preciso chamar a atenção para um fato que é muito importante, né? E que ensina alguma coisa para todas as situações. Em momento nenhum as pesquisas eleitorais davam essa vantagem para o candidato do MAS, o que demonstra que a manipulação das eleições foi grande, né? E inclusive que havia a intenção de fraudar as eleições. Bom, a direita não conseguiu um resultado bastante fraco, né? Dois candidatos de direita, a própria atual presidenta da Bolívia, que foi empossada com o golpe de Estado, Janine Áñez, ela desistiu da candidatura, e também desistiu da candidatura o partido do ex-presidente, né, e ex-ditador militar da Bolívia, Hugo Banzer, né? Esses dois partidos renunciaram em favor do candidato Carlos Mesa, mas isso daí não resolveu o problema de mandar a eleição para o segundo turno. Quem se manteve na disputa até o final foi o candidato da extrema-direita, Fernando Camacho, né, que é da região de Santa Cruz. É importante relembrar aqui que, no começo do governo Evo Morales, a extrema-direita dessa região, que é formada por grandes capitalistas e latifundiários, ela fez um movimento no sentido de dividir o país em dois países, né? E foi ela também a principal força atuante no golpe de Estado de 2019 contra o ex-presidente Evo Morales. Esse grupo não reconheceu a eleição, não abdicou da candidatura em favor da direita, nem nada. Então nós temos aí claramente três posições políticas: a extrema-direita, a direita, que estiveram aliados no golpe de Estado, mas não na eleição, e a esquerda nacionalista, burguesa, né, ultramoderada, que compareceu nas eleições através da figura de um elemento da sua ala mais direitista, Luiz Arce, né? O vice, né, Choquequana, ele é um representante da população indígena, assim como o Evo Morales, né? Bom, primeiramente é preciso explicar o seguinte: por que a esquerda ganhou as eleições? Quer dizer, não
não propriamente ganhou as eleições, porque isso daí era uma coisa dada, né? É como no Brasil, né? Se o Lula fosse candidato, provavelmente ele seria o eleito. Por que é que a esquerda conseguiu que a eleição fosse reconhecida pela direita? Nós temos que entender, né, essa primeira questão, que é preciso ressaltar, porque marca uma diferença extraordinariamente grande com a situação brasileira. Houve aí uma enorme mobilização política, que foi se desenvolvendo aos poucos e que ganhou um contorno muito grande diante da questão do adiamento da eleição. Quando os golpistas adiaram a eleição pela primeira vez, eles deram um sinal de fraqueza e isso daí abriu, né, as portas para uma enorme mobilização que já estava se desenvolvendo desde o começo do golpe. Essa mobilização não é apenas de tipo eleitoral, ela é uma mobilização geral, mas ela acabou se centrando na eleição. Quer dizer, aqueles que falam que a situação está se resolvendo, né, em todos os lugares, têm que levar em consideração que na Bolívia existe uma coisa que é diferente, de um ponto de vista geral, do restante da América Latina, que é o tamanho da mobilização popular. Tá? O tamanho e a intensidade da mobilização popular, não é só o tamanho. Os movimentos camponeses e os movimentos operários decretaram uma greve geral e bloquearam as estradas na Bolívia, praticamente paralisando o país, com mais de 150 bloqueios de estradas. Enfrentaram a direita, num certo sentido, colocaram a direita para fora das ruas e tomaram conta do cenário político. Foi por esse motivo que a direita decidiu reconhecer as eleições. Tá? Quer dizer, aqui existe, até esse ponto da análise, o que nós temos é uma vitória do movimento popular, não é uma vitória da eleição. A eleição poderia, se não houvesse esse movimento popular, se não houvesse essa mobilização intensa, a eleição poderia nem ter acontecido. A eleição simplesmente refletiu essa mobilização popular. Segundo lugar, por que mesmo com essa mobilização popular, os golpistas decidiram reconhecer o resultado eleitoral? Eles decidiram reconhecer o resultado eleitoral porque eles se deram conta de que o país, com um governo da direita, com um governo que não fosse ligado de alguma forma a essas forças populares, né, o país seria ingovernável. Né? A situação política na Bolívia é extremamente instável, né? Então os decidiram, nesse sentido, abrir mão de dar um segundo golpe de Estado contra as eleições e colocar um governo que garantisse a estabilidade. Esse foi um primeiro aspecto de por que os golpistas decidiram reconhecer a eleição. O segundo aspecto, e isso daí causa muita confusão no Brasil, é que o governo Luiz Arce, ele não é um governo que tem a ver com o governo anterior, o governo Evo Morales, né? Com todas as suas contradições, obviamente que nós não vamos poder explicar aqui. O governo Evo Morales, ele, do ponto de vista do processo político, ele é o exato oposto do governo Luiz Arce. Né? O governo Evo Morales foi um governo em que a população se revoltou, a burguesia até aí semelhante, mas a revolta da população naquele momento foi mais profunda do que agora. A própria burguesia deve se lembrar daqueles momentos e por isso também decidiu recuar. Essa mobilização, ela liquidou todos os partidos burgueses naquele momento, não havia a menor possibilidade para nenhum partido burguês. O Evo Morales, que nunca havia sido presidente, que era dirigente do movimento cocaleiro argentino, dos plantadores de coca, boliviano,
dos plantadores de coca na Bolívia, foi eleito com mais de 55% dos votos e teve as condições, inclusive, de chamar uma Assembleia Constituinte, reformular o governo, o regime político até um certo ponto, e foi capaz de impor uma série de reformas aí, favoráveis para a população pobre, nacionalizações, como a questão do gás, frear, né, algumas privatizações extremamente abusivas que estavam em marcha e tudo mais. O governo Evo Morales, num certo sentido, também foi uma concessão da burguesia para evitar o desenvolvimento da situação revolucionária na Bolívia. Só que ele foi o resultado de um movimento revolucionário que foi muito além do poder de contenção da burguesia. Naquele momento, a burguesia ela estava totalmente nas mãos do Evo Morales, né? Agora, o que acontece é que há uma instabilidade que poderia se desenvolver numa situação revolucionária. A Bolívia é um país cuja situação política, de um modo geral, historicamente, é extremamente volátil. É um país onde as massas têm uma tradição enorme de radicalização, que nós acabamos de ver novamente nesse episódio, mas, né, o movimento não chegou ao ponto do movimento anterior que levou o Evo Morales ao poder, não quebrou efetivamente, né, as pernas dos partidos burgueses que estão aí intactos. Eles conseguiram canalizar esse movimento para um processo eleitoral relativamente tranquilo, né, onde o MAS ganhou. E eles conseguiram aí colocar um candidato, né, e essa é uma grande diferença com o Evo Morales, que é um candidato o mais direitista possível dentro das diversas alas que compõem o MAS. Quer dizer, o próprio candidato já era um candidato de acordo com a burguesia. Depois do golpe, o MAS apresentou, aí a ala direita tomou conta do partido, com a saída dos elementos dominantes do partido, Evo Morales, o vice, etc. e tal. A ala direita tomou conta do partido e concluiu um acordo com a burguesia, colocou um candidato de acordo, um candidato aceitável para a burguesia, que é o Luiz Arce, né? Ele colocou um vice camponês, mas o vice camponês, na verdade, é quase que digamos assim, é uma fachada para acalmar, né, os movimentos. Sem o vice camponês, o Arce provavelmente poderia ser rejeitado, inclusive pelas bases do próprio MAS. Nesse sentido, o governo Arce ele é um governo de composição com a direita do regime político, embora não de composição aberta com a extrema-direita. Quer dizer, ele é um regime de composição com o Carlos Mesa, com a Agnès, com os setores dirigentes das Forças Armadas e tudo mais. O governo, a função do governo Arce, o que é? Acalmar a situação, né? O próprio Arce, depois que saiu o resultado eleitoral, fez um discurso, e o que chamava a atenção no discurso dele era o seguinte, que ele iria lutar pela estabilidade. Quer dizer, essa é a função do governo, estabilizar a situação política, desfazer a mobilização popular, né, e fazer com que a coisa volte a ser uma água parada, digamos assim. Essa é a intenção dele. Nesse sentido, também, ele declarou que vai fazer um governo de unidade nacional, ou seja, com a direita, né? Falou que é um governo sem ódio. Toda vez que alguém fala que é um governo sem ódio, é sem ódio à direita, né? Vai ser um governo de entendimento, de diálogo, etc. e tal, com os golpistas. É exatamente aquilo que no Brasil é proposto com a Frente Ampla. E isso fica absolutamente claro num detalhe que é muito parecido com o Brasil. Ele declarou que o Evo Morales pode voltar ao país, mas porque ele é cidadão brasileiro, então é cidadão boliviano, então é óbvio que ele pode voltar ao país, não precisa da autorização de ninguém. Mas ele não vai
fazer parte do governo. Quer dizer, se não é um governo da ala Evo Morales do MAS, esse é um governo de uma outra ala, que é justamente aquilo que no Brasil a burguesia defende como sendo um governo de uma frente ampla, supostamente democrática, sem o Lula, sem o PT na cabeça. O PT pode servir para eleger o elemento da frente ampla, mas não pode ser governo. Tá? Todas essas características nós estamos vendo nesse momento exatamente na Bolívia. Quer dizer, esse governo já não é o retorno, né, à situação anterior. É o ingresso numa nova situação política, que é o atrelamento da esquerda à direita, né, um governo de comum acordo, que é o governo da Frente Ampla. No caso boliviano, esse governo da Frente Ampla ele aparece como sendo um governo encabeçado pela esquerda, mas isso, em grande medida, é uma miragem política. Não se trata de um governo efetivamente encabeçado pela esquerda. O elemento que é do partido de esquerda é o elemento de direita, né? Ele poderia estar em outro partido que não fosse de esquerda. Ele teve que sair das fileiras do partido da esquerda porque era o único partido com condições de controlar a situação. Então nós temos aí exatamente a receita da Frente Ampla. A exclusão do Evo Morales é o que marca, né, a ideia de que é uma Frente Ampla sem o Evo Morales na cabeça. Por que o problema do Evo Morales? Primeiro porque o Evo Morales, o grande problema, que eu acho que é aí que as análises em geral falham e muita gente não compreende o que está acontecendo, que é a diferença entre um líder popular e um burocrata qualquer como esse Luiz Arce, né? O líder popular, em geral, ele tem um poder próprio, porque ele é um líder popular. Ele tem um poder que vem da relação que ele tem com as amplas massas, né? É o caso de todos os elementos, os líderes nacionalistas da América Latina, né? Na América Latina houve muitos desses líderes nacionalistas que mantinham uma relação própria deles, individualmente, com as massas. Muitas vezes eles formaram um partido, mas a gente pode ver que o partido, em grande medida, acaba tendo um caráter artificial, são elementos que não têm a ver com essa relação, se agrupam ali, né, em torno daquela figura, e levam adiante uma determinada política. Mas quem detém efetivamente o poder político, que é essa relação específica com as massas, é o líder. Digamos assim, um Perón, um Getúlio Vargas no Brasil, né, são os modelos mais significativos. Houve muitos desses líderes em toda a América Latina. Vocês veem, por exemplo, que Vargas ele tinha um partido, né? Ele criou um partido depois que acabou a ditadura, que ele encabeçava em 1945, que foi o PTB. Ele, na verdade, criou dois partidos. O partido dele era o PTB. Mas ele, quando governava acima dos partidos. Tá? Quer dizer, o governo Vargas não era um governo de um partido, era o governo de uma determinada figura. No Brasil é o mesmo caso com o Perón, né? Perón se transformou num grande líder popular diante do golpe de Estado também de 45, e ele formou um partido para poder concorrer às eleições, tá? O partido não existia, ele não era representante desse partido. Ele criou o partido como uma espécie de apêndice da sua popularidade, da sua autoridade política diante das massas. Tá? O Partido Peronista, a gente vê hoje, é uma coisa verdadeiramente monstruosa. Né? O Partido Peronista tinha alas de extrema esquerda e extrema direita. A única pessoa que dava coerência a isso daí, se é que a gente pode falar assim, era o próprio Perón.
A mesma coisa acontece com o PT, né? O PT, em grande medida, é a figura do Lula. A popularidade eleitoral do PT não vem do PT propriamente dito, embora o PT tenha muitos filiados e muitos militantes. Sem o Lula, o PT seria um partido muito diferente, seria um partido da esquerda pequeno-burguesa tradicional, seria uma espécie de PSOL um pouco crescido, né? O Lula também é essa situação. E o Evo Morales é a mesma coisa. A burguesia, ela, quando perdeu, em certa medida, o controle da situação na América Latina e foi obrigado a entregar os países para essas figuras, né? Principalmente Bolívia, Brasil, Venezuela, até certo ponto Argentina, ela acabou, né, cedendo efetivamente uma parte do poder. Então, a pergunta que fica aqui é o seguinte: com uma pessoa como Luiz Arce, a burguesia está cedendo o poder? Não, Luiz Arce é apenas um administrador dos negócios da burguesia que saiu de dentro de um partido de esquerda. Não é efetivamente nenhum grande líder popular que possa contrastar o domínio da burguesia, né? É por isso que no Brasil, né, nós vemos aqui insistentemente, a burguesia quer acabar com o PT, quer tirar o PT do jogo político. Aparece o tempo todo. Na eleição de São Paulo, na eleição do Rio de Janeiro, né, a campanha contra os candidatos do PT é muito forte. Não porque o PT seja um partido nesse sentido super importante, mas é porque o PT está ligado ao Lula. Um PT sem o Lula, dominado por uma direita, etc. e tal, seria um partido, em grande medida, inócuo, né? Mas com o Lula, o PT é um partido que tem um poder político muito grande. A gente pode ver que até agora a burguesia não conseguiu desmontar o Lula. Apesar de toda a campanha que é feita, a campanha de que é preciso conseguir novas lideranças, de que o PT precisa encontrar outras pessoas, precisa colocar o Boulos no lugar do Lula, etc. e tal. Tudo isso é uma campanha da direita para quebrar esse fenômeno, né? A direita, no final das contas, quer né, partidos de esquerda que não representem nenhum tipo de ameaça aos seus interesses. Não do ponto de vista ideológico, né? Muita gente na esquerda confunde as duas coisas. Tem gente na esquerda que acha o seguinte, que o candidato, ou a pessoa mais temida pela burguesia é aquela que expressa, né, a ideologia mais radical. Não, isso aí não é fato. Fosse assim, você tem vários grupos aí que têm um discurso, uma fraseologia extremamente radical. O problema é, né, em que medida uma determinada política que é contrária aos interesses da burguesia, mesmo que seja moderada, adquire, né, um poder próprio, um domínio sobre as amplas massas populares. Esse que é o problema que nós estamos assistindo na América Latina. E é o que confunde a cabeça de todo mundo. A gente vê. Muita gente fala assim, uma parte de gente de esquerda que a gente vê aí, não é tanta gente assim, acha que o Boulos seria igual ao Lula, só que ainda subdesenvolvido. Não, não é fato. O Boulos é um político que vai ascendendo aí pela mão da burguesia. Ele não está ascendendo pela mão de nenhum movimento operário, nenhum movimento de massas, nada. Algumas pessoas falam, o Boulos é um líder popular. O Boulos até ele começar a aparecer como figura política impulsionado pela burguesia, né, na campanha do golpe, ele era uma espécie de burocrata de um movimento aí do sem-teto. Não era um líder popular. Não é que ele participou aí de grandes mobilizações, nem nada, né? Ele estava aí na direção de um movimento. Uma direção que, em grande medida, é uma direção de tipo burocrático. Então, quer dizer, a burguesia,
ela está procurando evitar que apareça na situação política forças que escapem do controle direto da burguesia. Quer dizer, que tem o poder político para fazer isso. Por isso, o Evo Morales já foi colocado imediatamente para escanteio. Ele nem se aventurou a voltar à Bolívia, apesar da declaração do Luiz Arce, que é uma declaração demagógica, né? Que falou que ele pode voltar, porque ele sabe que, voltando para a Bolívia, ele precisaria ter um acordo com a direita de que ele não vai ser processado. Ele tem vários processos, a situação dele é parecida com a do Lula. Aliás, todos esses líderes aí têm uma quantidade muito grande de processos, né? Rafael Correia, até o Maduro, que é presidente da República Venezuelana, tem processos contra ele, foi acusado de narcotráfico. A Cristina Kirchner foi acusada. Quer dizer, todos os líderes esquerdistas que apareceram aí com um certo poder político foram tratados assim, né? Aqueles que não foram tratados assim, que são homenageados pela burguesia, é porque eles não representam efetivamente uma ameaça aos interesses da burguesia. É o caso, por exemplo, do ex-presidente do Uruguai, o José Mujica, que declarou aí que vai se afastar da política e tudo mais para cuidar da saúde, e foi homenageado, foi bem tratado, etc. e tal. Quer dizer, é uma pessoa que, na realidade, não assusta ninguém, não tem esse poder político. Bom, então, o que é que nós estamos vendo na Bolívia? Nós estamos vendo na Bolívia um padrão intermediário entre o golpe e os governos nacionalistas anteriores, que é o governo, a gente poderia denominar assim, é o governo da Frente Ampla. É o governo de coligação entre a esquerda e a direita, que está aí extremamente combalida e em crise para poder, né, tomar conta da situação política. Obviamente que esse fenômeno ele tem um fundo que é preciso compreender bem, que é o seguinte: toda a crise política mundial está baseada, tem como expressão fundamental o desmoronamento do centro político, quer dizer, do bloco da burguesia tradicional, do bloco político que representa tradicionalmente a burguesia, que é um bloco direitista, que governa os países de um ponto de vista geral, né? O bipartidarismo inglês, por exemplo, Partido Conservador, Partido Trabalhista. Isso está numa crise muito grande. Os dois partidos, não um só, os dois partidos. Na França, os partidos tradicionais entraram numa crise tão grande que eles praticamente se evaporaram, o Partido Socialista, o Partido Republicano, etc. e tal, e deram lugar à criação de um partido improvisado, que é o Partido do Macron. Na Alemanha, o Partido Social Democrata e o Partido da Angela Merkel, os dois estão em crise. Quem cresce é a extrema-direita, a AfD. E na Espanha, o partido de direita, o Partido Popular, afundou. E a social-democracia está lá, né, a duras penas, procurando se manter aí com a ajuda do PSOL espanhol, que é o Podemos. Na Grécia, os partidos afundaram, o Syriza entrou e devolveu o poder para o partido burguês mais tradicional. Mas o fato é que, no panorama político mundial, e isso é muito forte, isso vale para todos os países imperialistas, vale para os países atrasados, vale para os Estados Unidos, né, e vale para o Brasil. O centro está em decomposição. Por quê? Porque o centro expressa a política dominante da burguesia, que é a política neoliberal. E essa política enfrenta uma grande resistência das massas. Em toda a América Latina, o que aconteceu? Verdadeiras insurreições contra essa política neoliberal que levou o centro ao fundo do poço, né? Eles procuram se manter, mas não conseguem. A política que surge das eleições bolivianas, o padrão político que surge das eleições bolivianas, ele é uma política dessa burguesia, desse centro, digamos assim, para enfrentar a crise política.
Como é que funcionaria isso? Né? Como é que funciona o processo da Frente Ampla? O processo da Frente Ampla funciona da seguinte maneira: a esquerda serve como apoio para que a direita possa voltar ao poder. Né? No caso brasileiro, isso é muito claro. No caso norte-americano, é mais claro ainda, né? Onde a candidatura do Joe Biden, que é uma candidatura da direita, típica desse chamado centro político, ela está sendo apoiada pela esquerda. Em países onde há uma maior radicalização política, caso, por exemplo, da Bolívia, essa composição precisa ter a aparência de ser uma composição de esquerda. Né? No Brasil, a burguesia acha que pode levar o conjunto da base de apoio da esquerda a apoiar uma candidatura de direita por causa do Bolsonaro. A mesma manobra que está sendo feita nos Estados Unidos. Na Argentina, que é um padrão parecido com esse da Bolívia, foi colocado também um tecnocrata, um elemento direitista, que é Alberto Fernandes, com a Cristina Kirchner como vice. Tá? Mas também é um governo do estilo de frente ampla. Tá? Não há dúvida nenhuma sobre isso daí. São os dois casos mais significativos. O caso do México também é parecido com esses dois. Ganhou uma esquerda muito direitista, uma esquerda que não tem nada não é ameaçadora do ponto de vista do seu poder político, não tem um atrito realmente sério com o regime político, né, com esse centro político e tudo mais. Então, essa é a definição geral do problema político para a América Latina e o Brasil. Né? A função do governo de frente ampla, o que é? Manter a burguesia numa situação extremamente difícil, acalmar a situação. Né? Se a burguesia sentir que a situação, como é o caso brasileiro, não está fora de controle, ela vai procurar restabelecer um governo bem mais conservador. Né? Na Argentina e na Bolívia, a Frente Ampla serve para acalmar a situação. Nós temos que lembrar que quando o Alberto Fernandes ganhou as eleições na Argentina, o governo Macri tinha chegado no fundo do poço, não só do ponto de vista da sua popularidade, que é um dado, mas do ponto de vista do conjunto da situação econômica argentina. Tá? Nesse momento aqui, o governo Alberto Fernandes, que conseguiu acalmar a situação, não consegue resolver o problema econômico de jeito nenhum, começam a aparecer mobilizações populares contra o governo, e a direita vai fazer uma nova tentativa de se apoderar do governo, agora com base num desgaste ainda mais profundo da esquerda. É claro que tem outras alternativas que podem aparecer, mas, de um modo geral, é isso que está acontecendo. Esses governos, né, do padrão intermediário, a função deles é acalmar a situação, restabelecer o equilíbrio político, para que a burguesia possa implementar os seus planos de guerra contra a população. Se o governo Bolsonaro no Brasil, por exemplo, for confrontado por um amplo movimento popular, o que não está acontecendo, né, ele também, o Brasil também vai entrar nessa situação. Uma pergunta fundamental do ponto de vista da estratégia política é o seguinte: isso daí significa uma nova onda de esquerda na América Latina? Nós temos que dizer que não, que isso daí é meio que, como é que se diz? É um desvio do rumo, né? Do rumo da política em geral golpista, em geral da política do golpe continental, é um desvio para voltar na mesma, um desvio forçado para recolocar a situação. O carro saiu da estrada, né? Então você faz esse desvio, coloca aí um motorista competente, ele volta para
a situação. Por que nós dizemos isso daí? Por que nós dizemos que o objetivo é voltar para essa situação? Por um motivo muito simples, que não é considerado na maioria das análises políticas não é considerado. A situação do capitalismo é catastrófica. Não há, para os capitalistas, não há como recuperar a situação das empresas, a não ser através de um ataque muito profundo contra as condições de vida da população e contra, né, a economia dos países dominados pelo imperialismo e até setores da economia dos próprios países imperialistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, em função do barateamento dos produtos pela produção chinesa, né, muitas fábricas nos Estados Unidos foram para a China e deixaram a economia norte-americana ali numa situação lamentável. Muitos desempregados, criou-se, né, todo um setor de sucateamento da economia industrial, que foi conhecido como o cinturão da ferrugem nos Estados Unidos e tudo mais. Então, quer dizer, não há para o capitalismo, né, nenhuma outra política, não há uma política de crescimento econômico, não há uma política de desenvolvimento, né, das economias numa base capitalista normal. O que há, né, é uma destruição da economia em função da economia especulativa. Os salários têm que ser sistematicamente achatados, a gente vê que é um fenômeno generalizado, as empresas estatais têm que ser privatizadas, entregues ao capital, aos grandes capitalistas e assim por diante, né? O povo tem que pagar mais impostos, tem que pagar por tudo quanto é tipo de serviços, tem um sucateamento da educação pública, da saúde pública e tudo mais. Esse não é um processo temporário, ele não foi inclusive, né, isso é importante que a gente entenda, ele não foi inclusive interrompido no governo do PT ou nos governos esquerdistas. Esses governos de esquerda na América Latina, eles providenciaram, eles forneceram uma espécie de economia paliativa, mas eles não conseguiram contornar a devastação econômica do neoliberalismo. Apenas essa situação diminuiu um pouco nesses governos, né? Veja-se que, por exemplo, o governo Lula começou com milhões de pessoas no Bolsa Família e terminou da mesma maneira. Não conseguiu, efetivamente, criar uma nova situação. O melhor momento desses governos não foi dado por uma política econômica específica, mas foi dado por uma conjuntura especial no mercado mundial, que, devido ao grande impulso industrial da China, né, criou-se uma demanda extremamente grande de produtos de matéria-prima, petróleo, de ferro, né? No caso do Brasil, o ferro foi muito importante para esse crescimento. Então, o que o capitalismo tem a oferecer é uma política de terra arrasada. E por isso, né, os capitalistas não estão dispostos a deixar que governos reformistas, mesmo governos reformistas extremamente moderados, assumam o poder, a não ser para controlar a situação e voltar, né, à situação anterior. E esses governos que são criados para controlar a situação, todos eles são muito direitistas. Nenhum deles é uma volta à situação anterior. Quer dizer, o Luiz Arce não é o Evo Morales. No Brasil, ninguém quer o Lula. Querem um governo mais moderado, muito mais moderado do que o já muito moderado governo do Lula. Na Argentina, não foi a Cristina Kirchner que voltou ao governo, foi Alberto Fernandes, que era um direitista do partido peronista. Ele é apoiado, inclusive, pela direita do partido peronista. Bom, um outro aspecto desse problema, né, estamos procurando analisar em detalhe aqui, que é uma coisa muito importante, é o seguinte.
Esse governo favorece ou dificulta a luta contra os golpes e a extrema-direita? Ele favorece, ele dificulta essa luta, na realidade. Por quê? Na Bolívia, o que vai acontecer é que esse governo vai procurar acalmar as massas. Vai procurar levar adiante uma política direitista na economia. Ele já falou que vai fazer cortes, que vai fazer ajustes e tudo mais. Ele vai desmoralizar o movimento que derrotou o golpe. E com isso ele contribui para o fortalecimento da extrema-direita boliviana. Principalmente se ele não conseguir, né, como é bem possível, bem provável, contornar a crise econômica, o crescimento da extrema-direita tende a ser muito grande. E o deslocamento da burguesia para a direita também. Quer dizer, esses governos tendem a criar melhores condições para o golpe de Estado, né, e não impedir o golpe de Estado. Alguns setores vão falar que é bom porque vai reverter o aspecto A, B ou C da política neoliberal, mas nós podemos observar e devemos observar, acompanhando o governo do Luiz Arce, que esses aspectos positivos eles são ultra secundários e que os aspectos fundamentais vão evoluir da mesma maneira que evoluíram com os governos golpistas, né? Quer dizer, em geral, a demagogia vai aumentar, mas no essencial a coisa vai andar para trás, né? Nós colocamos tudo isso daqui como base para um acompanhamento da situação política.